Olha, quero saber aí, você já percebeu um aumento na queda de cabelo nos últimos dias? Não se preocupa não, viu? Porque isso pode ser totalmente normal. Com a chegada do outono, muitas pessoas notam que os fios caem com mais intensidade. E a explicação está em um fenômeno que tem nome, viu? Mas quando esse aumento de queda deve acender o sinal de alerta? Pois é, a dermatologista a doutora Thaisa Modesto vai explicar tudo pra gente sobre essa queda de cabelo no outono que preocupa, mas que pode ser natural, né, doutora? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Pois é, a queda de cabelo, ela é muito comum nesse período, né? E tem explicação científica, né? O nome que a gente dá na dermatologia é eflúvio telógeno sazonal, né? Que é um aumento da queda devido a algumas alterações climáticas. E nesse caso aí, o que é exatamente esse como é, perdão? Eflúvio telógeno Telógeno. sazonal. Eu gosto de explicar para os pacientes sempre assim como que funciona o ciclo capilar, né? Ele é um ciclo capilar assim, que a gente tem basicamente 3 fases, né, principais. A primeira fase é a fase anágena, que é a fase de crescimento dos fios, que é a fase mais longa. Depois a gente tem a fase de repouso, que é a fase catágena, e em seguida a fase telógena, que é a fase de queda, que dura em torno de 3 meses, né? E aí, a gente tem diversas causas para queda de cabelo. Na época do outono, né, a gente nota esse aumento da queda tanto no travesseiro, no banho, na escova, né? E esse aumento da queda se deve por conta da baixa das temperaturas, né, da diminuição da luminosidade. E esses fatores, eles somados, eles também influenciam na parte hormonal, que influencia no ciclo capilar. Caramba, nossa, eu gostaria de saber o porquê, então, que a falta de luminosidade, por exemplo, afeta o fio. É diferente, né? Assim, tem pessoas que têm essa dúvida mesmo. A melatonina, né, que é um hormônio que a gente conhece bastante até por conta do sono e tudo mais. Então, a melatonina, ela tem uma ação direta, né, no ciclo capilar, tanto na parte local, né, da parte do couro cabeludo, né, porque ela tem uma ação antioxidante, e a melatonina aumenta essa fase anágena, que é a fase de crescimento. Quando a gente tem uma diminuição da melatonina, a gente tem também essa transição do fio da fase anágena para a fase telógena, que é a fase de queda. Então, assim, se você não dorme bem, você também pode ter uma queda de cabelo, né? Tô chocada. A vitamina D também, por conta da baixa luminosidade, né? Então, a vitamina D também é bem importante para os fios, né? Para a saúde capilar. Então, tem essa importância bem grande da luminosidade, da temperatura. Mas, assim, a queda de cabelo também tem diversas causas, né? Mas, assim, pra gente começar a ficar mais preocupado com a queda de cabelo, assim, vamos supor, começou a cair no outono. Será que é normal? Será que não é? Uma queda de cabelo normal, ela é em torno, assim, a gente cai em torno de 100 a 150 fios por dia. Todo mundo tem, né? Normalmente, assim, você vai lavar o cabelo, você vai sentir um pouquinho de queda, é normal. Quando você vê que está aumentando um pouco mais, né, nessa época do ano, pode durar até 3 meses. Só que se durar um pouco mais, você já tem que ficar no sinal de alerta. E tem mais alguns sinais de alerta também da queda de cabelo, que nem pode ficar uma entradinha a mais, umas falhas mais pronunciadas, então a gente também tem que ficar mais atento, né? Pode ser também sabe quando você vai prender o cabelo, você sente que o rabo tá ficando um pouquinho mais fino? Ralo, né? A gente também tem que ligar esse sinal de alerta. Então esses são alguns sinais que a gente tem que ficar mais preocupado. Olha só, ela já deu então aí a dica, né, gente? Ficar atento a esses sinais, porque caso eles sejam frequentes, então durem mais de 3 meses, é necessário então procurar um especialista. Sim, sim. E na consulta, assim, quando você procurar o dermatologista, a gente sempre vai pensar em diversas causas, né? A gente tem essa queda fisiológica, mas tem alguns problemas de saúde que podem causar queda de cabelo, como a anemia, né? Então a gente vai pedir uma série de exames para ver se tem anemia, se tem deficiência de vitaminas, né? Vitaminas do complexo B, vitamina D, o zinco. Também a gente vai ver se tem algum problema na tireoide, porque isso também pode influenciar na queda de cabelo. Quando você tem também infecções, que nem pós-Covid, muita gente teve queda de cabelo, né, nessa Doutora, época. e o pós-dengue, menina, eu tive queda de cabelo, foi terrível, fiquei 3 meses, achei que... E olha que eu tenho bastante cabelo, viu, mas eu achei que eu ia ficar careca. Dela. Achei que fosse ficar careca, mas realmente tem que procurar, então, o especialista, porque ele vai direcionar exatamente o tratamento certo, dependendo também da causa. Exato. Então, a gente faz esses exames, na consulta também a gente faz o exame físico, né, ver, porque se tiver uma falha mais pronunciada também, às vezes a gente tem que buscar algum tipo de doença autoimune também, que pode causar queda de cabelo.
Pós-parto também, né? As mamães, eu também sou uma mãe recente agora, então no pós-parto também a gente pode ter essa queda de cabelo que é normal, né? Uma queda é o eflúvio telógeno agudo, que também tem uma duração autolimitada, né? Uns 3 meses, mas que pode persistir, então a gente tem que ficar atento. Caramba, quando a gente fala, a gente já comentou, né, sobre as condições climáticas, mas quando a gente fala ali de hábitos no dia a dia, no outono principalmente, que a gente costuma ter, por exemplo, um banho quente, isso pode atrapalhar o crescimento do fio, afetar ali, né, promover mais queda? Pode sim. Porque assim, quando chega no outono, as pessoas começam a tomar banho mais quente, e isso retira a oleosidade natural do couro cabeludo, resseca e pode causar quebra também, né? E a água quente, ela também pode piorar a dermatite seborreica, né? Que é um tipo de dermatite que pode causar no couro cabeludo, e ela, quando exacerbada, também pode causar queda. Outra coisa também que as pessoas costumam fazer, que a gente fala que é bom evitar, é prender o cabelo muito forte. Sabe quando você vai na academia e vai fazer aquele rabo de cavalo? Faz com muita força, também pode causar queda de cabelo, por uma alopecia de tração, que a gente fala. Olha só, gente, já então dando mais uma dica e evitar fazer esses coques muito tão forçados. Isso. Quando a gente fala, né, sobre a redução de frequência das lavagens, nessa época do ano a gente fica um pouco mais preguiçoso, a gente tende a ficar mais preguiçoso. Sim. Quantas vezes por semana, né, vocês recomendam lavar nessa época? Olha, eu sempre falo para os pacientes, um couro cabeludo saudável é um couro cabeludo limpo. Então, assim, a gente sempre tem que tentar manter o couro cabeludo limpo. Então, assim, depende muito do seu tipo de cabelo, mas em média, assim, todos os dias seria o ideal para todo mundo, né? Ou então, dia sim, dia não, né? Porque se você deixa essas sujidades, o excesso de oleosidade também pode causar queda. E às vezes as pessoas têm essa falsa impressão, né, de que se eu lavar todos os dias vai aumentar a queda. Mas não. Não é, sabia? É um mito isso. Porque assim, normalmente, que nem eu comentei no início da entrevista, a gente tem uma queda fisiológica, 100 a 150 fios por dia. Então vamos supor, se você não lavar hoje, vai lavar só amanhã, então assim, vai acumulando. Então ao invés de cair 100, vai cair 200. E assim por diante. Se você lavar uma vez por semana, você vai ter uma falsa impressão de que caiu muito, mas na verdade os fios ficaram acumulados no couro cabeludo. E na hora que você lava, você sente essa queda. Caramba, e nessa época do ano, né, na verdade... As pessoas ficam com mais preguiça, o friozinho, né, dá um pouquinho de preguiça, tem que secar o couro, porque você não vai sair com o couro cabeludo molhado, né? Então as pessoas acabam deixando de lavar e isso dá essa falsa impressão de queda, mas não necessariamente é um problema de saúde. E quais outros erros comuns, assim, você costuma observar nos seus pacientes, doutora? Por exemplo, dormir com o cabelo molhado. Pecado, né? Pecado, não pode. Porque assim, tudo que fica muito úmido, molhado, né, o couro cabeludo molhado, o que acontece? Pode predispor à formação de fungos também, piorar a dermatite seborreica. Então, assim, é bom, se você lavar o cabelo à noite, secar em seguida. E outra coisa, até que a gente estava conversando, né? Usar sempre um protetor térmico, né? Para secar os fios. Então, envelopar, assim, passar o protetor antes de passar o secador, chapinha, todas essas coisas que podem danificar a fibra capilar, a gente precisa passar o protetor térmico também, tá? Então, outra dica também muito importante, melhorar a alimentação, né? Então, assim, colocar na sua alimentação folhas verdes, né? Porque vão ter a parte do ferro, colocar bastante proteína, né, na carne, porque tudo isso tem complexo B, as vitaminas que vão ajudar também na formação de um cabelo saudável. Então a gente tem que melhorar, ter um sono bom, né? Como a gente conversou, porque o sono também influencia na saúde capilar. Ter uma vida, tentar minimamente diminuir o estresse, né? Porque hoje em dia quem que não tá estressado? Verdade. Então isso também influencia, ajuda bastante, né? Olha só, tentar manter ali uma vida equilibrada, balancear a alimentação, né? Tentar trazer ali um sono também, desligar o celular antes de dormir para dar aquela apagada real. Apagadinha, é verdade. Isso tudo ajuda bastante na saúde como um todo, né? Porque o nosso cabelo, a nossa pele é reflexo da nossa saúde. Ô, doutor, e para aqueles, né, que já tem um histórico, assim, de queda de cabelo, nessa época do ano, a situação também provavelmente piora. Sim. E aí, o que eles fazem? Tem alguma diquinha aí especial para esse público? Sempre buscar um dermatologista, né? Porque aí a gente vai conseguir fazer um diagnóstico correto, né? E conseguir manejar melhor esse tratamento, né? Hoje em dia a gente tem vários tratamentos disponíveis no consultório, né? Então, assim, fazer os exames certinho pra gente ver se tem alguma deficiência, se precisa entrar com alguma suplementação. E no consultório a gente consegue fazer essa parte também dos tratamentos locais, né? No couro cabeludo. Então, a infusão de medicamentos no couro cabeludo para ajudar o cabelo.
Então a gente consegue recuperar esses fios dependendo também do tipo de queda. Olha só, e claro, o ideal é sempre prevenir, né? Sim, sempre prevenir. Então ter essa alimentação saudável, ter esses cuidados todos em casa, que aí a gente consegue ter uma boa saúde capilar. Com certeza. Doutora, obrigada pela participação. Imagina. Passou rápido, né? Foi rapidinho, com certeza. Muito Obrigada, obrigada a prazer falar você. com você hoje. Prazer.